Eu estou no escritório desde 1995 e após 27 anos tenho a alegria de compartilhar deste projeto com profissionais que, além de sócios, tornaram-se amigos. O novo escritório do Rio de Janeiro reflete essa nossa especial atenção em conciliar a tradição do escritório, construído a partir de muitos anos de experiência na atuação em diversas áreas e distintos segmentos da economia, com modernidade. O escritório ele é um organismo literalmente vivo, né? Passa por mudanças e uma dessas mudanças, né, é a mudança física. O que é o escritório? Né? O escritório são as pessoas. E eu acho que pessoas que se sintam bem no ambiente de trabalho, eu acho que isso é tudo. Dos grandes valores do escritório, dos grandes trunfos do escritório, é realmente não ser uma estrutura estática. Né? Sempre buscar se aperfeiçoar, sempre buscar mudar, né, o que tiver que ser mudado. A cultura do escritório passa muito por renovação, por trazer ideias novas, né, a participação dos mais novos e também de quem está aqui há mais tempo, a participação, a integração e a valorização das nossas opiniões para a construção do que vem aí pela frente, do que a gente já vem conquistando nos últimos anos. Então, o retorno num novo ambiente, com certeza, dá um novo estímulo, um novo ânimo. E a gente tem grandes expectativas aí para esse novo escritório, para o que ele representa nesse retorno. Boa tarde a todos. Eu convido a todos os palestrantes para que possam tomar os seus respectivos lugares e a gente possa dar início a essa penúltima mesa do 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, aos auspícios da ABDF. As primeiras palavras não poderiam ser diferentes de um elogio intenso ao corpo diretivo da ABDF, que é responsável por esse evento espetacular. No momento em que precisamos valorizar o estudo do direito tributário, o papel da academia, o papel dos estudiosos, o papel da opinião especializada, um evento desse faz com que a gente transborde de entusiasmo. É uma fonte de renovação do nosso estímulo para seguir lutando e estudando. Essa mesa é, para mim, em especial, especialíssima. Em primeiro lugar, porque tem amigos de longa data, mas, em segundo lugar, porque permitem tratar de um dos temas fundamentais para o financiamento do Estado brasileiro. A reforma que se propõe, ela está ou não em sintonia com o princípio federativo? Ela traz ou não um avanço institucional para aquilo que está sendo ansiado por toda a população brasileira? E, indiscutivelmente, como é rico e oportuno em ambientes acadêmicos, teremos divergências, teremos debates, mas sairemos daqui melhor do que estamos entrando. Dito isso, eu passo a apresentação e seguirei menos o roteiro e mais aquilo que espontaneamente me parece ser necessário dizer sobre cada um dos amigos que estão nessa mesa. O primeiro deles, professor Roque Antônio Carrasa, meu professor desde o século passado, amigo querido, mestre, doutor, livre-docente, professor titular precoce e, na próxima semana, professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, razão pela qual peço uma salva de palmas antecipada ao professor Roque, porque esse é o coroamento de uma vida. Ele foi nosso professor homenageado no Congresso de Trancoso desse ano. Tivemos 4 professores titulares e todos os outros 180 palestrantes que passaram por lá fizeram alguma referência ao professor Roque. E era um congresso que tratava da tributação na sociedade em rede, dessa tributação onde a esfera pública acontece em meio digital e as coisas se transformam em uma velocidade e em uma intensidade muito diversa daquela que nós vimos em outro momento.
Mas o ponto fundamental de homenagem ao professor Roque, em meio a tantas mudanças, em meio a tanta necessidade de transformação, foi para aqueles pontos que, por sua qualidade, perseverança, determinação, merecem ser observados por sua perseverança, por sua resistência, por sua resiliência. E falou em perseverança, resistência e resiliência, eis que entra na sala Gustavo Brigagão, né? Nosso grande brigagão na luta por um sistema tributário mais justo. Aproveito para cumprimentar alguns amigos que estão na palestra, uma plateia quase só de amigos, a professora Betina, o professor Humberto Ávila, o Bechara, o próprio Brigagão e muitos outros que vejo ali distante, mas sem mais nenhuma delonga, professor Roque, está contigo a palavra para abrir hoje o nosso seminário por 15 minutos ou quanto mais o senhor achar que é necessário. Boa tarde a todos. Senhor presidente, né, professor Dr. Tássio Lacerda Gama, prezados colegas, gostaria de saudar a todos, né, mas eu faço na pessoa do professor Humberto Ávila, né, um dos maiores tributaristas desse país. Eu começo, né, por enaltecer os organizadores, os idealizadores desse magnífico 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Aproveito a oportunidade, né, para enaltecer ao eminente professor Dr. Gustavo Brigagão, que é o grande responsável, né, por mais esse evento vitorioso. E como não poderia deixar de ser, né, saúdo não só ao já mencionado professor Tássio Lacerda Gama, como também aos demais debatedores, né, a professora Denise Lucena, o professor Hugo de Brito Machado II e o professor Robson Maia Lins. São todos juristas de altíssimos predicados, cujas lições acompanho com vivo interesse e grande proveito intelectual. Todos nós, né, fomos chamados a falar sobre o sistema tributário, o federalismo e a modernidade. É um tema amplíssimo, né? É impossível de ser esgotado no curto espaço de 15, 20 minutos. Assim, levantarei os pontos que me parecem mais oportunos ou mais interessantes. Mas eu gostaria de destacar que esse assunto me é sobremodo grato. Eu herdei do lendário e saudoso mestre Geraldo Ataliba o amor pelo federalismo. Eu dou testemunho do entusiasmo, né? Palavra de origem grega que significa um Deus interior, do entusiasmo, repito, que ele tinha ao falar sobre a federação e sobre a autonomia, né, que os estados, os municípios, o Distrito Federal, dentro de uma federação, devem ter. Bom, querem-se curtas as introduções. Então, sem maiores delongas, né, eu vou logo dizendo uma obviedade. As normas jurídicas de mais alto grau se encontram na Constituição. Né? De fato, né, como ninguém ignora, a Constituição não só cria o Estado, seus poderes, o modo de adquiri-los e exercitá-los, como elenca e garante os direitos fundamentais das pessoas, quer das pessoas físicas, quer das pessoas jurídicas. Em matéria tributária, a Constituição brasileira foi extremamente pródiga. Ela contém dezenas de princípios e centenas de regras que disciplinam a ação estatal de exigir tributos. A lei maior tributária no Brasil é a Constituição, não é o Código Tributário Nacional, não é a Lei Candir, se o assunto em pauta for o ICMS, não é a Lei